Então, concluindo aqui, a gente vai ver os aspectos, aquilo que o apóstolo Paulo, Deus revelou a ele no capítulo 2 de Éfeso. Nossa. Pode falar, né? O primeiro tópico vai dizer assim: um edifício espiritual. Primeiro subtópico, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Queria pedir para o nosso dirigente ler em 1 Reis, capítulo 8, versos 16 ao 20. 1 Reis 8, capítulo 8, versos 16 ao 20. Capítulo 8, versículo 16 do primeiro livro dos Reis. Desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Mas escolhi Davi para que presidisse sobre meu povo Israel. Até o 20. Ora, Davi, meu pai, propusera em seu coração construir um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, porém, disse a Davi, meu pai: porque propuseste no teu coração construir um templo ao meu nome, bem fizeste o propor no teu coração. Todavia tu o construirás, mas teu filho, que sai de teus lombos, construirá o templo ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como falou o Senhor, e construiu um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Então, a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Eu pedi também para ler em Efésios 2, e o verso 14. Efésios capítulo 2, e o verso 14. Versículo 14 do capítulo 2 de carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Amém. Então, como é comentado pelo pastor Douglas Batista, ele diz assim que o povo de Israel tinha um símbolo. O símbolo era o que? Era o templo. O templo era exclusivo para que o povo de Israel adorasse a Deus. E quando foi construído, a Bíblia vai dizer que, e consagrado, diz que a oração feita para a banda do templo seria ouvida. Tanto é que Daniel, quando ele vai orar, após ser dado o decreto de Dário, ele ora na janela da sua casa em direção
ao templo de Israel. Então, era algo que demonstrava que o povo de Israel era exclusivo nesse aspecto. Deus deu algo grande, um edifício grande para que o povo de Israel se situasse. Não para que confiasse no templo, que confiasse no símbolo, mas que dissesse que ali Deus ele vai ouvir a oração feita. Ali era um símbolo de que Deus ele iria habitar no meio do povo de Israel. Então, era um sinal, era um símbolo de exclusivismo de Israel e a proibição de que estrangeiros acessassem o templo. Mas só que Cristo, como diz no trecho seguinte, diz assim: ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Está lá no versos 18 e 19 do capítulo 2 de Efésios. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiro, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membro da família de Deus. Glória a Deus. E para concluir o subtópico, assim o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, os judeus eles tinham um templo. E a gente observa no livro de Romanos que o povo judeu que morava em Roma queria contender com os gregos porque eles queriam impor os costumes de Israel ao cristianismo, o qual não deveria ser aceito. Então, existiam dogmas, rituais que são importantes porque são símbolos daquilo que a palavra de Deus ela quer nos revelar, mas não se deve ser apegado às coisas terrenas, às coisas físicas que aqui ficam. O nosso objetivo deve ser alcançar a inteligência espiritual para compreender as coisas que Deus ele quer nos revelar. O senhor quer comentar? Pode continuar. Então, o santuário judeu era o templo. E agora o apóstolo Paulo ele apresenta o santuário cristão no segundo subtópico. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Está no verso 22 da leitura. E nele também vós, juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Está lá em 1 Reis, capítulo 8 e o verso 27. Queria pedir para o nosso diácono ler. 1 Reis 8 e o 27. A seguinte expressão: na verdade, porém, habitaria Deus na terra, os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos este templo que eu construí. Glória a Deus. Então, nesse momento em que Salomão ele está consagrando o templo, ele recebe uma revelação. Porque o povo poderia pensar, não, Deus ele vai habitar verdadeiramente aqui. E quando a gente vier para cá, Deus vai estar aqui. Mas ele recebe uma revelação e diz ao povo que o céu, nem o céu dos céus, poderia conter a Deus.
e diz mais, e reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Está lá em Atos, capítulo 7, no verso 48, no final do capítulo 7. Atos 7 e o verso 48. Versículo 48. O Altíssimo, porém, não habita em templo feito por mão humana, como diz o profeta. Então, Deus, embora tenha dado um símbolo a Israel, ele estava dizendo, olha, isso aqui é só um símbolo, isso aqui eu estou cumprindo o desejo de um servo meu, servo muito fiel, que teve o desejo de me agradar, que foi Davi, e por causa do desejo dele, eu quero que vocês construam um templo. Mas o templo não é para que eu habite nele, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então o templo era grande, mas mesmo assim não poderia conter ao nosso Deus. Então, desse modo, os crentes judeus e gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, e o verso 16. 3:16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, em que eles são pedras vivas e um edifício espiritual. Então, o apóstolo Paulo, de acordo com o ensino dos apóstolos, ele diz que nós agora que somos o povo de Deus, e ele nos fez templo seu e santuário. Então, e no verso 22 da leitura diz, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, Deus, ele nos fez a habitação sua, e o templo era uma revelação de que Deus ele passaria a habitar em um templo, mas não em um templo feito por mãos humanas, mas sim em um templo que somos nós, em que ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. Então Jesus disse que ele iria, mas enviaria outro Consolador. Então, naquele momento, Cristo consolava aos apóstolos com as suas palavras, mas após ele ir, após ele subir ao céu, ele enviaria outro Consolador. E qual é esse Consolador? É o Espírito Santo que em nós habita. Então, como templo seu, Deus ele não habita na igreja. Ou melhor, ele não habita no templo em que a igreja congrega. É um lugar de reunião, é um lugar de ajuntamento, onde nós vamos nos reunir, mas Deus ele não está habitando no templo. O templo não é santo. O que faz ele santo são os santos que vão para lá. Aí Deus ele zela por aquele lugar, porque é o lugar onde nós nos reunimos. Mas Deus ele zela principalmente pelo templo em que ele habita, que somos eu e você. Então, para a gente... O senhor quer... Dá só um comentáriozinho. Até que porque quando o nosso professor está falando a respeito do templo, esse templo passou por 3 fases, né? Primeiro, depois da construção, foi construído por Davi, né? E foi construído por Salomão, ratificando por Salomão. Depois teve a grande destruição, que foi construído por Zorobabel, né?
e por último ele foi construído por Herodes o Grande. Então a gente observa que cada uma dessas construções, né, a de Davi e a de Salomão, ela durou 7 anos para ser acabado aquele templo. E quando a gente observa que esse templo era tão importante para Israel, achando que na verdade Deus queria habitar ali, se uma pessoa gentia entrasse lá, um gentio entrasse lá, ele era arrastado para fora da cidade e era morto. Para isso a gente teve, né, um grande exemplo na lição passada que a gente não pôde gravar, que foi falando Cristo derruba essa barreira de separação. E a gente observa que Paulo foi arrastado de dentro do templo, porque eles souberam que Paulo estava pregando nas cidades gentias, dizendo ele que Paulo estava desfazendo, né, da doutrina, ou seja, do Torá. Então, quando Paulo chega em Jerusalém, quando Paulo chega em Jerusalém, Paulo começa a contar os feitos que Deus fez por intermédio do seu ministério, e pediram para Paulo fazer uma purificação, que essa purificação era raspar a cabeça, né? Então a gente sabe que qualquer pessoa que fosse impuro, quisesse se tornar, se purificar, teria que raspar a cabeça. E Paulo fez isso, mas mesmo assim Paulo foi pego dentro do templo, arrastado para fora e lincharam a Paulo, a ponto que teve que ter intervenção dos romanos para que não matassem a Paulo. Então, para os judeus, esse templo feito por mão de homem, achando que Deus habitava nele, era chamado de exclusivista, né, professor Altos? O chamado de exclusivista, ou seja, era somente para eles. Então, e o que é que Deus faz? Deus inverte esta situação por meio de Cristo. Professor, dá continuidade. Então, continuando aqui, o terceiro subtópico, a pedra angular. Então, já vimos o santuário dos judeus e o santuário cristão. Então, e a gente viu na leitura também, lá em Mateus, na parte de Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27, em que Jesus diz que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, ele vai comparar um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, o terceiro tópico vai dizer assim, subtópico, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, hoje, as edificações hoje, elas têm uma estrutura um pouco diferente, em que vai se cavando os alicerces. Se o prédio for alto, o alicerce tem que ser profundo também,
para poder sustentar o prédio que vai subir. E naquele tempo, aí o autor da lição faz uma referência a uma escavação no templo, onde era o templo de Jerusalém, que foi encontrado um monólito, que era uma pedra enorme, gigante. Ele vai dizer aqui que era de 12 metros de comprimento, para manter aquele edifício. Era a base daquele edifício. Então, era o que sustentava aquele templo. Se removesse aquela pedra, pronto, todo o prédio ele iria ruir. Por quê? Porque era aquela pedra que dava sustentação. Então, Paulo ele faz outra comparação aqui com os edifícios antigos em que Cristo ele é a pedra angular. Lá em Salmos vai dizer que é a pedra que os construtores rejeitaram. Então, há essa diferença também dos edifícios antigos e dos edifícios atuais. Glória a Deus. E para concluir, que é a continuação do terceiro subtópico, o quarto subtópico diz: Cristo a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina, que está lá em Salmos 118, 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, lá em Marcos 12, 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Vamos ler em Atos, capítulo 4 e o verso 11. Versículo 11 assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, resumindo, Deus ele ordenou que fosse construído o templo em Jerusalém. Era um desejo de Davi que o mesmo não pôde fazer, seu filho fez. E quando foi feito, Deus deu a revelação a Salomão de que nem o céu, nem os céus dos céus poderiam conter o nosso Deus. Então Deus não poderia habitar naquele templo porque o mundo não pode nem conter nosso Deus, o mundo inteiro. Mas só que também é dada a revelação de que Deus nos faria templo e morada sua. E aquele que é templo e morada de Deus precisa estar edificado sobre a pedra de esquina, a pedra principal, que é Cristo. Então, todo aquele que é templo e morada do Senhor precisa estar edificado sobre Cristo. Isso é o primeiro tópico. Nosso diácono, o segundo tópico. Então, graças a Deus que o nosso professor Atos, ele concluiu o primeiro tópico da lição. Aí, os irmãos sabem que Paulo está usando palavras figuradas, né? Com respeito a um templo espiritual, onde Deus, ele passou a habitar. Paulo está usando essas palavras figuradas para fazer uma representação. Cristo, a gente observa que a pedra, ou seja, em cada esquina de cada prédio, tem essa base fundamental. Toda construção tem que ter essa base fundamental. E nela é construída uma pedra de esquina. E essa pedra, ela dá margem para todas as paredes.
né? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, por isso que é chamada parede viva, porque está ligada a uma pedra de esquina. E essa pedra é Cristo, né? Na linguagem figurada, metafórica, né? Cristo é esta pedra que a igreja dele está fundamentada, né? Aí, no segundo tópico da lição, está falando sobre o fundamento, o fundamento apóstolos e profetas. Ora, por que fundamento do apóstolo e profetas? Seja, o conceito de apóstolo, para se entender isso aqui, o fundamento de apóstolo. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. Então, para que os irmãos entendam que a igreja não está fundada nos apóstolos, aqui vocês têm que devemos prestar atenção e entender bem, né, com respeito ao título desse fundamento, né? Enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. E a gente vai entender isso aqui claramente, né, para que não haja dúvida. Está Hebreus capítulo 3, versículo 1. Depois, 1 João, outra referência, 1 João capítulo 4, versículo 14. Tem aí, Atos? Pode ler, em nome de Jesus. Hebreus 3, primeiro diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. João capítulo 1, 1 João 4 e 14. 1 João capítulo 4, verso 14. Diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então, a gente vai entendendo que os apóstolos, ou o apóstolo, quer dizer enviado, ou um mensageiro enviado, né? Mensageiro enviado, certo? Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, ele vai falar a expressão usa o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 2 ao 5. Nosso professor pode ler. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, queridos, a gente estamos vendo aqui, nosso professor acabou de citar o nome dos apóstolos, que são mensageiro enviado por Cristo, que a gente vamos observar. Temos outra referência aqui, como os Marcos capítulo 6, versículo 30 e Lucas capítulo 6, versículo 13. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor, do nosso Senhor. Atos capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. O nosso professor vai ler aqui como referência para os irmãos entender. Pode ler, professor. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, queridos, os apóstolos são testemunhas das coisas que eles viram,
né, participaram do que Cristo fez quando estava vivo no seu ministério terreno. Então a gente observa aqui que os fundamentos dos apóstolos, para que os irmãos não venham pensar que a igreja está edificada sobre os apóstolos. Cristo é a pedra angular e a igreja está edificada sobre esta pedra de esquina. Amém? Assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 8, versículo 9, Romanos capítulo 1 e versículo 1. Isso aqui está afirmando que o chamado de Paulo para ser apóstolo, ou seja, mensageiro enviado para levar a palavra, certo? Aí, ainda o comentarista ele fala que ele se expressa dizendo: aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja. Atos capítulo 6, versículo 2 ao versículo de número 4. Então aqui a gente vamos ver, né, o nosso professor ele vai ler aqui sobre esse fundamento de quem os apóstolos falavam. Pode ler, professor? Atos 6, do 2 ao 4. E os 12, convocando a multidão de discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então entenda aqui, né? Veja, no segundo subponto do segundo tópico vai dizer assim, a doutrina dos apóstolos. Então, o que era que os apóstolos ensinavam? Observe uma coisa comigo, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constituiu o fundamento da igreja. Não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Segura aqui, professor, só para mim fazer uma figura. Então, observe que aqui está Cristo, aqui os apóstolos. Então, não era que Paulo chega a dizer que eles não deveriam acreditar em outro evangelho, a não ser esse aqui, que é Cristo, e aqui os apóstolos. Então, Cristo, os apóstolos receberam de Cristo a mensagem que o próprio Cristo ensinou, certo? Cristo como a esquina e os apóstolos como os mensageiros. Ele pegou a mensagem daqui para levar a mensagem a os demais pessoas. Então, fundamento é Cristo, aqui os apóstolos. Os apóstolos pegam a mensagem daqui e vai ensinar as pessoas. Observa que no texto lá em Mateus 28, versículo 28, capítulo 28, você vai observar lá, vou pedir para o nosso professor ler, para a gente não errar, pedir para ele ler aqui, o que foi que Cristo disse a eles, aos apóstolos. Por favor, nosso professor. No início ou no final? No final, capítulo 28, versículo 28. 19 e 20, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então observa que no capítulo 28, versículo 19 e o 20,
Cristo está falando isso para os apóstolos. Então, eles estão levando a mensagem. Cristo é o fundamento. Os apóstolos, os mensageiros, que pegaram da fundação e saíram levando para as demais construção, certo? Que era construir pessoas. O próprio Jesus, quando os comissionou, ou seja, quando convocou, disse que o faria pescadores de homens. Foi isso que eles foram fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem? Então, observe aqui, né, que a doutrina dos apóstolos, eles pegaram de Cristo, eles não tinham autoridade para inventar nenhum fundamento que perdurasse, pois Cristo é esse fundamento. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que construiu o fundamento da igreja não são os apóstolos em si mesmo, a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras, né? Atos capítulo 2, versículo de número 42, capítulo 2, versículo 42 de Atos 2, apóstolo. 2:42. Isso. Pode ler, né? Pode. Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? Isso aqui são chamados de 7 pilares, né, da igreja, foram dos apóstolos, né, da igreja primitiva, que a qual todos cristãos ele deve obedecer a essa mensagem apostólica, certo? E ainda temos em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Pode ler, se for na chave lá. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Leia agora Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, Versículo 17. vai dizer assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Então, observa que quem estava pregando, que foi comissionado para pregar, os apóstolos, para dar seguimento à doutrina de Cristo, certo? Então, temos outras referências aqui que a gente não vamos ler, mas quero citar para se você quiser ler em casa. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 2 de Pedro capítulo 3, verso 16. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: assim minhas palavras não hão de passar. Lucas 21, versículo 33. Nosso professor vai ler. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Então observa que a linguagem que Paulo usa do edifício, que não se deve ser mexida na estrutura que é chamada de base ou na pedra de esquina, que é o início de uma obra, ao mexer vai causar grande estrago na construção. Então a gente vai observar aqui que Cristo fazendo que a minha palavra, elas não hão de passar, disse Jesus. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a violação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser
substituída ou anulada por revelação, testemunha ou profecia posteriores. Então, aqui vai um recado, e vale ressaltar bem isso aqui, que outro evangelho, como disse Paulo aos Gálatas, se alguém apresentar... Oi? Capítulo 1, verso 8. Aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, nosso professor vai ler para a gente memorizar. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, queridos, temos em nosso meio pessoas que, na nossa sociedade, no mundo, pessoas pregando um evangelho aí, que não apresenta Cristo como a pedra de esquina, um evangelho de teoria da prosperidade, que não apresenta Jesus como este fundamento, qual a igreja deve ser edificada, e traz muita confusão na mente das pessoas. Amém? Nosso professor vai fazer um comentário. Só um detalhe aqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 8 de Gálatas, ele também inclui a si mesmo. Se ele mesmo pregasse outro evangelho, além daquele que ele já estava anunciando, que ele mesmo fosse anátema, ou seja, maldição. Tem muitos que começaram a fé com o evangelho, pregando o evangelho correto. E no meio desse caminho, eles começaram a se desviar daquilo que eles mesmos haviam ensinado. Então, se hoje alguém ensina errado, não significa que no passado ele estava ensinando errado. A gente tem que verificar, porque pode ser que no passado ele ensinava correto e tenha se desviado do caminho a qual ele mesmo pregava. Então, observa aqui a veracidade da verdade da palavra de Deus, certo? Anátema aqui, Paulo estava se referindo a uma maldição, certo? O camarada está pregando a verdade hoje e amanhã ele está pregando ao contrário, certo? Então, não acredite, não dê credibilidade, certo? Tá bom? No terceiro ponto do segundo tópico, diz assim, o testemunho dos profetas. A palavra grega, propet, significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios capítulo 2, verso 20, capítulo 2, verso 20, que está na lição, no mesmo texto da lição em que nós lemos, está dizendo assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Observa aqui, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Observa aqui, quando a gente observa direito o fundamento dos apóstolos, quem era? O apóstolo tinha seu fundamento, ou ele estava fundamentado em alguém e levou a mensagem para as demais pessoas. Então, fundamentado, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Amém, queridos? Então, observe que o apóstolo e profetas indicam tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e era participante da promessa, foi revelada pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Efésios capítulo 3, versículo
4 ao versículo 6. Capítulo 3, versículo 4 ao versículo de número 6. Nosso professor vai ler. 3 ao 6, né? Isso. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Perdão, capítulo 3. Versículo 4 ao versículo 6. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Pronto. O próprio Cristo, a princípio, ele foi, lá no início, profetizado por quem? Quem primeiro profetizou a respeito de Cristo? O próprio Deus. O próprio Deus, ele profetizou a respeito de Cristo. E claro que os profetas, vieram, como Cristo era a sombra, das coisas passadas, e se apresentou. Deus usava os profetas e profetizavam com respeito à vinda do Messias, Jesus Cristo, que era o fundador da igreja. Então a gente entende que Deus, veio, os profetas, Deus e os profetas vieram profetizando a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, os profetas neotestamentários que falaram, inspirado pelo Espírito Santo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Está com ele? Pode ler. Pode ler. Porque